Fala galera do Cine Eterno, e continuando o nosso especial do Christopher Nolan, eu acabei de assistir A Origem. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? Lembram lá no início, quando eu falei do Following e disse que, de certa forma, ele era um esboço inicial do que seria a Origem? Bom, chegamos na Origem e chegamos no que talvez seja um dos filmes mais, vamos dizer, complexos do Nolan. Em um dos que sejam os filmes mais ambiciosos tematicamente e também mais ambiciosos na forma como ele faz e toda a construção que ele faz com o filme. Tem o Interestelar também, que ele também é um filme bastante ambicioso, mas ele não é tão ambicioso quanto a Origem na questão do que ele tenta criar, na questão do que ele tenta especificar. Porque lá em Interestelar, como a gente vai ver depois, a gente estava lidando com espaço, a gente estava lidando com, talvez, situações, coisas que a gente não pode tocar, que está muito distante ainda, porque não tem como. O espaço ainda é uma coisa que a gente não consegue explorar. Quando a gente está falando de sonhos e quando a gente está falando de coisas que são nossas e que estão dentro da gente, que a gente experiencia dia após dia, sim, a gente está lidando com alguma coisa que a gente pode tocar e a gente está lidando com uma coisa muito assustadora. Por isso que eu acho que ele é o filme mais ambicioso tematicamente do Nolan. Basicamente, A Origem, caso você ainda não tenha visto, e é o que eu estou tentando fazer em todos os filmes do Nolan, eu estou pressupondo que você não viu os filmes ainda. Mesmo que eu acho que todo mundo já tenha visto esses filmes, eu estou tentando não entrar muito em spoiler, não entrar muito na história, e sim debater o filme como uma conversa, basicamente o que eu sempre gosto de fazer, uma conversa um pouquinho mais informal, com uns toques um pouquinho mais críticos. E é o que eu pretendo fazer aqui com A Origem. Primeiro, vamos falar do filme. A primeira vez que eu assisti o filme, eu não gostei. Eu achei ele um filme bastante confuso, eu achei ele um filme bastante sem muito nexo, eu tinha achado um dos piores do Nolan. Isso era eu lá em 2010, quando o filme foi lançado. Eu ainda não tinha muitos conhecimentos de cinema, eu ainda estava me conhecendo como cinéfilo, então assim, muita coisa ainda ia acontecer na minha vida. Então talvez não fosse a hora certa para assistir esse filme. Eu nunca tinha revisto porque eu não gostava. Então eu fui ver pela segunda vez agora fazendo essa crítica. E eu vi um filme completamente diferente. Primeiro porque eu já tô assistindo vários filmes do Nolan, então eu já tô percebendo as linhas narrativas do diretor, eu já tô percebendo tudo que ele vem fazendo na carreira dele, tudo que ele tenta fazer tematicamente. Então eu já começo a notar os padrões dos filmes dele, então eu já sei bem como trabalhar com o filme, eu já sei bem aonde ele vai. Isso é muito interessante, isso é muito legal, porque ele mantém uma coerência na carreira dele e no que ele faz. Então a primeira coisa que a gente vê na Origem é a questão da obsessão, que eu sempre falo e que eu repito e que eu vou falar em todos os filmes dele, e que no próximo Dunkirk eu tenho certeza que vai ter, né? Mesmo que eu não saiba quase nada do filme. A obsessão do personagem principal, do Sr. Cobb, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, em duas coisas. Ele tem que voltar para a família dele, que é o ponto principal do filme, e ele tem também que trabalhar no subconsciente dele a perda da esposa dele. E que todo mundo sabe que tem a ver com ele achar que ele matou a esposa dele. Sem dar muitos spoilers, caso você não tenha visto. Então ele tem essas duas obsessões da vida. Isso também conversa muito com o que o filme faz de ter um sonho dentro de um sonho dentro de outro sonho. E ele focar no que eu acho mais interessante, e que não é algo novo, não é uma coisa que o Nolan criou, que é a questão de tu não saberes muitas vezes diferenciar o que é real e o que não é real. Isso é uma coisa que tu não precisa estar sonhando para saber disso. Isso é às vezes de tu viver no teu próprio mundo. Isso é às vezes de tu viver numa própria bolha. Que é o que a gente vive hoje. A gente tem hoje a internet, que a gente vive numa bolha da internet e a gente não sabe mais se o que tá na internet é o que tá no nosso mundo real. Então isso é um tema muito complexo e é um tema muito atual e que funciona e que consegue várias metáforas com tudo que a gente vive. Então é por isso que eu acho esse filme fantástico, porque ele conversa muito com a nossa vida. Ele conversa muito com o que a gente vive. Por exemplo, uma pessoa que sofre de depressão, ela tem esses problemas e ela tem isso de estar no sonho dela, de viver no sonho dela, porque sim, o personagem do Leonardo DiCaprio, ele é uma pessoa que está numa depressão profunda. Então eu gosto muito disso, eu gosto muito do que o Nolan tenta e da ambição do Nolan em criar essa história, em criar essa narrativa. Claro que ele faz tudo de uma forma bastante blockbuster, porque ele insere, porque tem a empresa que é representada pelo Sr. Saito, que quer roubar informações, que quer comprar uma outra empresa, então eles tentam de entrar no sonho do herdeiro para fazer com que ele divida a empresa e para, de certa forma, tentar comprar uma parte dessa empresa. Então esse é o subtexto, é o plot principal, mas isso é só uma historinha para fazer com que tudo ande. O filme, ele não é sobre isso. O filme, ele é sobre a depressão do personagem. Ele é sobre o personagem tentar lidar com os fantasmas do passado e que habitam o subconsciente dele. Isso é muito louco, isso é difícil de entender, mas faz muito sentido com a nossa realidade. Faz muito sentido com tudo que a gente vive. E deu, já deu meu momento de eu filosofar, então agora assistam o filme, tentem vocês também buscar a própria
filosofia de vocês. Eu acho que eu ainda tenho que fazer um outro vídeo pra falar sobre Origem e pra falar sobre tudo que o filme traz. Mas vamos voltar pra realidade, falar de crítica e falar sobre o filme. Eu acho ele um filme muito bom. Eu acho ele um filme hoje espetacular. Ele tem tudo que o Christopher Nolan ele ficou conhecido. A narrativa dele não ser totalmente linear, ter os lapsos, a questão dele escolher um elenco muito bom. Nesse caso, a gente tem o Leonardo DiCaprio numa ótima atuação. Além disso, a gente tem também efeitos especiais nesse filme, sempre práticos, porque o Nolan, isso eu não falei no Batman, eu esqueci de falar, mas agora eu falo. Ele gosta muito de efeito prático, então os filmes dele não tem aquela coisa que tu olha, mesmo que o filme imagina, o filme já tem quase 7 anos, né? Já tem 7 anos e ainda tudo parece que o filme foi feito hoje, parece que ele tá entregando hoje de tão real e de tão bem feito que são as coisas. A trilha sonora do Hans Zimmer, eu acho que essa é uma das melhores trilhas sonoras do Hans Zimmer. É impossível tu não escutar qualquer música desse filme e não na hora lembrar da Origem. Então ele é uma trilha sonora que ela funciona com o filme, porque dentro do filme ela tá orgânica, ela tá bem feita, e fora do filme ela é um baita de uma trilha sonora, é muito boa. A direção de fotografia desse filme também é algo primoroso, é algo assim sensacional e que enche os olhos, todos os cenários e todas as diferenças, então tu consegue muito bem diferenciar pela fotografia em qual sonho que tu tá, e isso ajuda também pela escolha do cenário e do figurino. Então, isso é uma coisa complexa, porque o Nolan ele tinha que saber diferenciar um sonho, dentro de outro sonho e a realidade. Ele precisa fazer com que tudo isso fique muito bem claro. E funciona porque a fotografia tá muito boa, a trilha sonora com as diferenças, o próprio esquema de botar uma música e fazer com que ela fique lenta entre cada sonho também é algo primoroso e que funciona muito bem. Então é isso, Origem é um dos filmes do Nolan, talvez que acho que muita gente não goste, porque ele é um filme meio complicado, e apesar de ele ser um blockbuster, e ter sido muito bem vendido e muita gente viu o filme, ele é um filme que tem que ser estudado, ele tem muitas camadas, assim como as camadas do sonho, o filme tem muito mais camada. Não é só aquela historinha básica, não é se o peão caiu ou não, é muito mais do que isso. O peão cair ou não cair é o mínimo, e é o que não importa, porque realmente se importasse, estaria ele no filme. Então nem tem como saber. Então é isso, sabe? É isso que eu falo. O filme ele é muito mais do que isso, certo? E façam ele ser muito mais do que isso e pensem um pouco mais. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, eu tenho um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B pra cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C pra baixo, o filme ele vai pro inferno. E a minha nota para A Origem é um A-, ou seja, ele vira eterno. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal. Se você estiver me vendo pelo Facebook, facebook.com/cineterno, tem também o nosso site cineterno.com. A gente se vê numa próxima para falar de Cavaleiro das Trevas Ressurge.